Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Antes que você saia correndo, gritando, fala, meu Deus, que bicho é esse? Fica aí um pouquinho que eu vou explicar tudo. Então, irmãos, você já deve ter percebido que eu gosto muito de bichinhos, eu não vou negar isso. De vez em quando eu tô trazendo uns bichos estranhos aqui no canal. Mas, como eu já contei a história da pombinha, do passarinho, de vários animaizinhos, Deus ele usa muito a natureza, os animais, a arte, tudo que eu tenho contato, Deus usa para se comunicar comigo, tá? E tudo eu transformo em testemunho, tudo é Deus falando. Então, hoje eu trouxe um bichinho diferente aqui para vocês verem. Não é um rato, tá, gente? Isso daqui é um filhotinho órfão de gambá. O nome dele é Taco. E eu vou contar para vocês a história dele e como que Deus usou esse animalzinho para falar do amor dele por mim e por você, tá certo? Então, gente, o Taco, ele não tá sozinho, ele tem 4 irmãozinhos. Dois já não estão mais comigo, que eu doei, e eu ainda tenho 3. Eu não trouxe todos aqui porque era muito, né, para eu poder gerenciar. Eu trouxe só ele. E tudo aconteceu da seguinte forma, vou explicar para vocês. Aqui na região que eu moro, tem muitos gambás que andam assim para lá, para cima e para baixo. Eu nunca dei muita importância, eu sempre vejo assim passando e tal, e ok. Aí, um dia desses, há 10 dias atrás, não sei, mais ou menos, eu saí de casa com meu esposo pra gente caminhar. E assim, né, eu tô sempre resgatando bichinhos que eu encontro, um gatinho, um cachorrinho, sabe? Eu tô sempre resgatando os animaizinhos que eu vou encontrando e tal. E quando eu tava voltando no mercado, meu esposo viu um gambá morto na calçada. Aí falei, que pena, né, tadinho e tal. Só que aí eu fui cutucar, né, com o pé, assim. Quando eu cutuquei ele com o pé, eu vi que a barriga tava mexendo, assim. Falei, nossa, que estranho. Aí quando eu olhei de perto, eu vi que tinham bebês mamando na mãe, morta. Aquilo foi muito chocante pra mim, irmãos. Eu fiquei. Acho que meu instinto materno entrou assim em ação. Eu fiquei muito abalada, sabe? Só que assim, eu nunca tive contato com esses animaizinhos, né? E eu não sabia também se transmitiam doenças. Eu sei que esse tipo de bichinho ele mexe em lixo e tem também a fama deles, né, de cheirarem mal. Então assim, quando eu vi, né, eu pensei assim que seria uma coisa complicada, mas, né, porque eu pensei que fosse sujo e tudo mais. Mas aquela cena, né, dos filhinhos mamando na mãe que já estava morta, foi uma coisa que me abalou demais. Demais, demais. Eu sou mãe, sabe, irmãos? E eu lembro que meu esposo falou assim: que pena, né? Que pena. Tá, mas vamos pra casa. Né, que ele ficou com medo de trazer pra casa um bicho que traria doenças, que poderia ser perigoso. Então ele não queria levar. Aí ele falou: tá, tadinho, mas vamos pra casa. E eu fiquei olhando aquilo, gente, e ele me puxando, né? Que ele já me conhece, ele sabe a peça, né? Então ele queria que eu fosse embora. Mas eu tive uma reação que nem eu esperava. Eu comecei a chorar desesperadamente, desesperadamente. Porque aquela cena, sabe, foi muito terrível. Porque assim, quem queria, se não fosse eu, quem queria resgatar uns bichinhos desses que parecem um rato? Tem muita gente que mata porque pensa que é rato, tá? Só que ele não é rato, tá, gente? Ele não cheira mal. É super cheirosinho. E também, eles matam ratos, eles matam escorpiões, eles são imunes a venenos de cobra, eles comem cobra e eles são muito úteis para a natureza. São super úteis, tá? Então, eles ajudam a controlar as pragas, né? E ajudam na proteção. Então, se você viu um desse, não é rato, não mata. Então, mas assim, apesar disso, né, eu não sabia o que esperar. Então, eu realmente fiquei assustada, mas aquela cena
daquela situação, sabe? Me abalou demais. E eu comecei a chorar. Muito, muito assim, no meio da rua, desesperadamente. Não é comum, né, eu fazer isso, né? Sou uma pessoa bastante fria, assim, nessas coisas, mas foi muito forte pra mim. E aí eu fui indo, assim, quando eu já tava chegando na esquina, meu esposo viu a situação e falou: não, tá bom, vai lá, busca os bichinhos, né? E aí, irmãos, eu fui lá com uma sacolinha plástica que eu não queria tocar, né? Pra puxar os bebezinhos. Só que, primeiro que quando eu peguei, né, os primeiros, depois eu vi que a fêmea gambá, ela é marsupial. Ela tem uma bolsa, como se fosse um canguru. É igualzinho, da mesma família dos cangurus. Eles têm uma bolsa, que esse daqui é macho, tá, gente? Eles têm uma bolsa e que eles guardam os bebezinhos lá dentro. Aí eu vi que dentro da bolsa tinha mais 3 filhotes. E eles estavam grudados na mama da mãe. E eu não conseguia soltar, porque eles se agarravam com tanta força, sabe? Tanta força. Então eu tive que puxar assim com força. Eu nem queria tocar, mas não teve jeito, eu acabei tocando, né? Daí, né, eu trouxe pra casa tudo. A minha intenção era ligar pra polícia ambiental, né? Porque é um animal silvestre, né, irmãos? E pedir pra eles recolherem e tal. Pensei que só isso seria o suficiente. Mas sabe o que a policial ambiental me falou? Joga no mato. Foi isso. Eu falei assim, como assim, moço? Eles são muito pequenininhos, eles estão mamando. E assim, ele tá grande agora, tá, gente? Ele era metade desse tamanho, era assim, desse tamanho. Falou, eles não têm condições de sobreviver. Ele falou, não, pode jogar, não tem problema, não. Eu achei essa informação muito estranha, né? Aí eu resolvi entrar em contato com uma veterinária minha, porque eu tenho vários animais silvestres, então eu tenho contato com essa veterinária que cuida desse tipo de animal. E eu perguntei pra ela, falei, o que esse rapaz me disse tá correto? Ela falou, não, de forma alguma. Eles são muito pequenos, eles não conseguem se aquecer sozinhos, eles precisam do cuidado da mãe, precisam tomar leite de 2 em 2 horas. Aí ela falou, traz aqui que eu vou te ensinar, né, te explicar como é que cuida. Aí eu levei eles lá, né, na clínica, e ela me indicou toda a alimentação e os cuidados e tal. E eu comecei a cuidar deles. E na medida que eu fui cuidando, irmãos, eu fui descobrindo o quanto eles são incríveis, sabe? Pode não ser muito bonito, mas eles são muito graciosos, eles são animais incríveis, sabe? E inclusive eu achei na internet uma comunidade de pessoas que gostam e tudo. É claro que assim, é um animal silvestre, então a gente tem que reabilitar eles na natureza, né? Pra botar eles de volta na natureza, né? Esse é o correto da gente fazer. Só que assim, né? Pra gente reabilitar na natureza, a gente não pode ficar dando amor, mimos, beijos e, né? Para eles poderem ficar agressivos, ariscos e saberem se virar na natureza e sobreviver. Porém, obviamente, eu não consegui fazer isso, ainda mais com as meninas aqui em casa, todo mundo. E assim, a família toda, né? Eu achei que eles iam falar, meu Deus, que nojo. Mas todo mundo se compadeceu tanto que as pessoas ligam para mim perguntar como é que estão os gambazinhos, todo mundo preocupado, sogra, cunhado, todo mundo se apaixonou por eles. Né? Isso realmente me surpreendeu bastante também, eu confesso. Eu achei que eles iam me chamar de louca, mas no final todo mundo entendeu, sabe, irmãos? E tô te contando toda essa história e pra chegar no ponto, né, de explicar pra vocês o que Deus me mostrou nisso tudo, sabe? Deus falou assim comigo, sabe? Sabe aquele sentimento que você teve de choro, que você se compadeceu, que você sentiu aquela dor de ver aqueles filhos órfãos, abandonados, com uma mãe morta, sem qualquer tipo de esperança, né? Largados como se fossem lixo, porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Né? O pessoal da Polícia Ambiental queria que se lascasse. Então, assim, ninguém se importa. Mas você se importou, sabe? Então, o que Deus falou pra mim vocês, meus filhos, são como esses gambazinhos, né? Que estão mamando numa mãe morta, porque nós somos órfãos, irmãos. Naturalmente, no mundo nós somos órfãos. E a nossa mãe, né? Que na verdade nós não temos mais,
ela tá morta, né? Porque a Bíblia fala que nós temos por pai Satanás. Naturalmente, Satanás, ele não se importa, né? Ele é como uma mãe morta. Então, a gente não tem alimento, a gente não tem nada, a gente não tem futuro. Naturalmente, a gente só tem por esperança a morte. E a verdade é que ninguém se importa, porque nós somos como seres imundos, né? Perante as hostes espirituais e tudo mais. Porém, não é assim que Deus nos vê. Apesar de tudo, Deus, ele se compadece, ele chora por nós, sabe? Ele sente a nossa dor, ele se coloca no nosso lugar, ele fica imaginando o sentimento de solidão que deve ser, né? A gente tá totalmente largado, tão dependente, porque nós somos muito dependentes de Deus, né? Que o nosso alimento é Deus e nós somos dependentes, a gente não tem como sobreviver sozinhos, não tem como, né? Então, Deus, ele é como aconteceu comigo, né? Como aquela mãe adotiva que chora pelos seus filhos. Então, Deus, ele nos trouxe para ele, para junto dele, e nos adotou como filhos, e nos deu uma condição de reis, né? De filhos do rei. E é mais ou menos como esses gambazinhos, sabe, irmãos? Então, o que eu tô fazendo aqui com eles? Eu fui atrás, né, de pessoas que, como eu, né, eu sei que é raro, mas tem na internet, a gente procura, acha, pessoas que gostam, né, de animais exóticos e tal, e que estão dispostos a cuidar, né, porque eles acabaram ficando dóceis demais, né, e muito mimadinhos, né, estão acostumados a comer comida gostosa e tudo mais, eles já não têm mais condições de sobreviver na natureza, tá? Então eu encontrei essas pessoas, né, que gostam, que estão dispostas a adotá-los, né? Então eu já consegui adotantes para 3 deles e tem um quarto adotante que tá assim ainda decidindo, mas provavelmente eu vou conseguir adotantes para todos eles, né? E se sobrar algum, a gente vai deixando aí no quintal, vai dando comidinha, porque aqui eu moro do lado, né, de uma reserva florestal, então ele pode sair, pode fazer o que ele quiser e voltar, né? Então ele tem futuro, né, irmãos? Porque antes eles não tinham futuro nenhum. E agora, né, eles são amados, apesar de tecnicamente não merecerem, mas são. Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha conseguido trazer um entendimento para vocês, né? Se você não conhecia esse bichinho, ó, tá aqui, ó, é o taco. A minha filha deu o nome dele de taco porque ele se enrola igual uma bolinha assim e parece aquele taco mexicano. E é isso. Então é isso, irmãos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.